Milhares de pessoas ocuparam as ruas de diversas cidades e capitais do país para protestar, entre outros motivos, contra o aumento das passagens de ônibus. E mesmo com a redução dos valores em diversos locais, as reivindicações devem continuar, já que o transporte, assim como outros serviços públicos, não são satisfatórios, né, Rodrigo? É verdade, Vanessa. E para falar sobre a qualidade do transporte público, quais são os órgãos reguladores, as alternativas de modelos que deram certo, nós recebemos aqui no estúdio Isabelle Colusso, que é coordenadora da especialização Cidades, Gestão Estratégica do Território Urbano da Unicinos. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, professora? Para a gente começar essa conversa, interessante a gente avaliar um pouquinho a situação do transporte público no nosso país, também aqui no nosso estado. Eu acho que o principal termo que poderia resumir o momento da atual da mobilidade urbana aqui no nosso estado e no Brasil em geral é atraso. A gente tem muito atraso, tanto em relação a modalidades de transporte público, de sistemas de mobilidade diferentes, porque a gente basicamente trata sobre o pedestre e muito sobre o veículo. Estamos com algumas iniciativas, com sistemas voltados aos ciclistas, com a implantação de ciclovias, ciclofaixas, mas isso está ainda muito voltado para cidades de grande porte, Basicamente, as capitais e cidades de um porte médio que estão preocupados com um outro sistema de mobilidade, que seria destinado a essa categoria dos ciclistas. De modo geral, a gente tem, então, atrasos nos sistemas diferentes de modais de transporte. A gente tem atrasos em sistemas de investimentos, porque a gente tem os investimentos são muito pontuais, A gente não tem um plano geral, Inclusive, tocando no assunto do discurso da nossa presidente Dilma da última sexta-feira, foi uma das medidas que foi tocada e abordada por ela, anunciada como se fosse uma novidade, a elaboração de um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que viria, então, para dar um fechamento nessa questão do planejamento da mobilidade, porque atualmente nós vemos, então, os recursos sendo alocados para áreas onde a gente não tem um planejamento geral, Então, a gente vê um recurso destinado para um sistema de metrô num lugar, um sistema de BRT, como a gente está tendo em Porto Alegre, mas nada disso está amarrado, num planejamento que faça sentido a nível nacional, regional, E muitas vezes nem as próprias cidades elaboraram os seus planos de mobilidade. Então, a gente vê os recursos sendo alocados de forma pontual, mas essas coisas não estão amarradas, dentro de um planejamento maior. E que se vê muita precariedade também, na verdade, professora? Porque a gente, claro, fala muito do aumento ou da diminuição do preço da passagem, só que a gente, claro, observa atrasos nos ônibus, ou sei lá, se perde um ônibus, vai vir outro só meia hora depois, ou 40 minutos depois, a pessoa fica parada ali no ponto de ônibus. Então, é a precariedade, na verdade, que a gente vê e observa, e isso talvez tenha sido a gota d'água para as pessoas irem nas ruas, Isso que eu estou falando ainda é do ponto de vista quantitativo, da quantidade de modalidades, da quantidade de investimentos, mas a questão da qualidade também é extremamente importante, é isso que tu está falando, porque a gente vê, então, essa precariedade em termos de horários, da própria qualidade do serviço que é oferecido, o ônibus, que a pessoa está utilizando, ou o vagão do metrô, que muitas vezes a gente não tem um local para sentar adequado, a gente não tem espaço para sentar. Vai extremamente lotado, geralmente, Exatamente. Principalmente nas horas de pico, Eles Rodrigo? nem sabem nem responder, na verdade, às vezes até para reclamações, Camila, aqui, nossa colega da TV, fez uma reclamação para uma empresa de transporte público sobre os frequentes atrasos. E responderam para ela o seguinte: sugiro que pegue o ônibus em horário mais cedo. Pois é. Então, a pessoa geralmente ela já sai mais cedo de casa, ela vai perder um longo tempo aí nesse translado e mesmo assim a sugestão é que ela saia mais cedo ainda para evitar esses atrasos. É complicado. É muito complicado, mas o que acontece nesse tipo de situação? O transporte público, a gente diz que ele é público porque ele, na verdade, quem deve oferecer, quem tem a obrigação de oferecer essa modalidade de transporte coletivo é o município. Então, essas empresas que a gente vê privadas, elas estão atuando sob concessão. É até importante a gente saber, quais são esses órgãos reguladores. Exatamente. Então, a prefeitura está concedendo, está dando uma concessão de uso para essas empresas, concessionárias de empresas de transporte coletivo, que, na verdade, estão atuando e estão prestando um serviço que é público. Então, essa prestação de serviço, ela pode e deve ser regulada pelo município, que deveria regulamentar sobre quais as ruas que esses ônibus devem estar passando. Essas não deveriam ser decisões pontuais e específicas a partir das empresas, e sim
do poder público municipal, regional, no caso da nossa região metropolitana, né? E muitas vezes até as rodovias, enfim, que abrigam grandes rotas a nível nacional, né, regional. Então, essas preocupações, elas não devem partir, as reclamações não deveriam ser concentradas apenas nas empresas, né? Sendo que essa questão a gente poderia ter essa reclamação também feita para o poder público, né? E existem modelos que poderiam servir de exemplos aqui para o nosso país, para o nosso estado? A gente sempre se inspira, né, nos países que já estão com um nível de desenvolvimento e com um nível também de investimentos muito maior, né, do que os que a gente tem nessa questão do transporte coletivo. Então, obviamente que o aumento das linhas voltadas ao metrô, né, que é o sistema de transporte coletivo mais ágil que a gente tem notícias, mas também é o mais caro, né? Curitiba já foi considerado aqui no nosso país também um lugar exemplo. Ainda permanece isso, professora? Sim, ainda permanece, mas cada vez com mais problemas sendo apresentados. À medida que a cidade cresce, que vai abrigando cada vez mais pessoas... O problema é que não tem esse acompanhamento também. Exatamente, né? A coisa não avança na mesma medida. Na mesma proporção. Né? E a senhora, professora, é coordenadora da especialização em cidades e gestão estratégica do território urbano. Dá para falar um pouquinho sobre esse curso para a gente? Sim. Quando a gente verifica listas, né, das profissões, das áreas de atuação, segmentos de atuação que vão ser mais demandados no futuro, a gente sempre vê os profissionais voltados à questão de lidar com os problemas dos crescimentos das cidades, né? Esse nosso curso visa, né, formar profissionais que estejam preparados para lidar com esses problemas e com essas questões. Então, questões voltadas ao meio ambiente, a resíduos e a mobilidade urbana, né, são abordados nesse curso, que prepara, então, um nível mais focado, né, nessa questão de como deve ser gestionado o planejamento e as questões voltadas às cidades. Esse é um curso que já está em andamento, né, professora? Já está em andamento, nós estamos na 5ª edição e temos uma nova turma programada para 2014-1. Então, para quem quer mais informações, a gente tem o contato, né, Rodrigo? Isso, unicinos.br/especialização. Só entrar lá e procurar, então, por essa especialização. Muito obrigada, professora, pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. A seguir, você fica por dentro dos detalhes da previsão do tempo para este início de semana aqui na região e em todo o estado. Confere também um bate-papo sobre o Poa Segura, uma iniciativa que surgiu no curso de jornalismo da Unicinos com o objetivo de mapear pontos de crimes em Porto Alegre. Um instante só, a gente já volta pela TV e pela rádio Unicinos.